Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó, um dos livros mais incríveis da Bíblia, um livro único, sem igual, um livro da categoria dos livros poéticos, um livro que fala muito sobre o sofrimento humano, sobre as limitações humanas, sobre a soberania de Deus, sobre o caráter de Deus e sobre a ideia de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Então é um livro único, onde tem um personagem central, um homem chamado Jó. Nós vamos falar sobre tudo isso no Entenda a Bíblia de hoje. O livro de Jó é um livro que apresenta muitas curiosidades, por isso que foi muito fácil escolher 3 vídeos para a gente fazer depois desse vídeo. A gente vai falar um pouco sobre as curiosidades do livro de Jó, vai falar sobre a época em que Jó viveu, a época que o livro foi escrito, nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, vamos falar sobre a ideia de Satanás na presença de Deus. Como assim? Parece uma coisa meio estranha na Bíblia, fora do contexto bíblico, né? Essa ideia de Satanás se apresentar diante de Deus junto com os anjos. Como é que é isso, né? Como é que aconteceu isso? Será que isso é apenas uma ideia poética do que estava acontecendo? Ou verdadeiramente isso aconteceu, isso acontece, o acusador se comparece na presença de Deus para nos acusar, para falar mal da gente, é o que ele sabe fazer? Será que isso realmente acontece na prática ou se é uma questão teológica para explicar o contexto ali da história de Jó? E também vamos falar sobre uma palavra que aparece no livro de Jó, o eufemismo da ideia da palavra abençoar e amaldiçoar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Além de outras tantas curiosidades que nós poderíamos falar, nós escolhemos essas 3 para falar nos 3 próximos vídeos. Enfim, o livro de Jó ele é dividido em 3 partes. Tem o prólogo, né, que é a primeira parte, os 2 primeiros capítulos, que fala do caráter, da integridade do homem, servo de Deus conhecido como Jó, que vivia na terra de Uz. Esse homem era íntegro, era próspero, Deus fazia ele prosperar, tudo na sua vida dava certo porque ele era um homem correto diante de Deus, um homem conhecido como justo diante de Deus. E aí, nesse prólogo, fala a ideia de Satanás entrando na presença de Deus, nós vamos comentar isso em um outro vídeo, e fala sobre Satanás questionando a integridade de Jó. Isso só acontecia porque Deus o abençoava tanto, e por isso que ele era justo diante de Deus. Mas se começar a tirar as coisas dele, ele vai deixar de ser justo e ele vai blasfemar contra Deus. E aí apresenta isso tudo no prólogo. O Satanás começa a tocar nas coisas de Jó, começa primeiro a matar os seus filhos, tirar seus bens, e depois ainda faz com que ele fique doente. Isso tudo aparece no início do livro ali, passa por um sofrimento muito grande. Jó passa por um sofrimento muito grande. A sua mulher, a sua esposa, acaba abandonando Jó, e mesmo assim Jó abençoa a Deus, Jó glorifica o nome de Deus, Jó louva a Deus e Jó continua na sua integridade perante o Deus vivo. Depois dessa primeira parte, nós temos a segunda parte, onde Jó tem diálogos com 3 amigos, 3 pessoas que conheciam Jó, e que justificam o porquê Jó está passando por aquela dificuldade diante de um Deus tão santo. Primeiro nós encontramos um homem chamado Elifaz, que apela à sua experiência de vida. Ele olha por que o homem sofre. O homem sofre porque ele é pecador. Então ele questiona que Jó estava em pecado, ele questiona a integridade de Jó, questiona a vida de Jó como um homem justo e diz, ele está sofrendo porque Deus está pesando a mão contra ele, porque de alguma forma ele deve ter pecado contra Deus e por isso ele está sofrendo. Em segundo lugar, nós vemos um homem, um amigo de Jó chamado Bildade, que ele declara pela tradição de conhecer a Deus e dizer que Deus é totalmente justo, que ele é culpado do que ele está acontecendo, e tudo que está acontecendo na vida dele é por causa de uma culpa diante de um Deus justo. Ele não questiona a justiça de Jó, a integridade de Jó, mas ele diz que Jó de alguma forma deve ter alguma culpa no cartório, e por isso Jó está passando por aqueles problemas, por aqueles sofrimentos por causa do peso da mão de um Deus justo, o Deus que olha para Jó, o Deus santo que olha para Jó e percebe que Jó tem alguma culpa no cartório e por isso ele está passando por aquele problema. E por último, nós temos um terceiro amigo chamado Zofar. Esse é mais severo. Esse diz que Jó, toda aquela vida de Jó, aquela aparência de justiça, aquela integridade de Jó, aquela quantidade de bens, a vida que Jó levava de prestar e colocar sacrifícios diários por ele e por seus filhos diante de Deus, um momento de adoração, de prestar cultos a Deus, aquilo ali era apenas para esconder alguma coisa na vida de Jó. Ele estava escondendo e ele merecia aquela punição. Ele estava sendo punido por Deus por ser uma pessoa hipócrita, que ele fazia tudo aquilo diante das pessoas para as pessoas verem um Jó adorador, mas na verdade ele tinha um coração sujo, ele era maligno, ele era um homem que fazia maldades e ele
estava sendo punido por causa de tudo isso que ele estava fazendo. Então nós temos esses 3 amigos, esses 3 diálogos, isso aí vai até o capítulo número 37, de 3 ao 37 tem esses diálogos entre os amigos. Jó questiona, Jó tenta provar sua inocência, tenta mostrar que ele era justo, sua integridade, então todo momento tem esse discurso. E por último nós temos os últimos 4 capítulos do livro de Jó, onde temos um epílogo, né, em forma de prosa, como no início, mas aqui no final nós temos uma forma de prosa, uma forma narrativa, onde Deus responde a Jó. Dentro dos discursos, Jó se justifica diante dos amigos e, consequentemente, diante de Deus, e ali Deus procura Jó e Jó acaba tendo essa conversa com Deus, vamos dizer assim, né? Tanto que Jó fala, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus faz algumas perguntas retóricas para Jó, falando da sua soberania, da sua realeza, falando da criação dele, do poder dele criador, de como ele se intervém na história da maneira que ele quer. Ele não justifica a questão do sofrimento de Jó, mas em todo o tempo ele questiona, sim, essa justificação de Jó e de Jó: quem és tu para falar assim comigo? Quem és tu para se justificar diante de mim? De um Deus soberano, de um Deus que controla e cuida de todas as coisas, e um Deus que com certeza cuidou de Jó em todo momento. E aí depois Jó acaba se arrependendo do seu discurso, das suas falas. Deus acaba aceitando o seu arrependimento, perdoando e dando a Jó em dobro tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Deus acaba aceitando também a intervenção, a intercessão de Jó pelos seus amigos, que Deus de alguma forma quer ter um tete-a-tete com os amigos, né? Mas o Jó, ele acaba intercedendo pelos amigos, os amigos acabam sendo perdoados por Deus também. Então a vida de Jó acaba sendo transformada, mudada, e Deus acaba revelando a sua glória para Jó e abençoando Jó muito mais do que ele tinha antes. É um livro maravilhoso, é um livro lindo, é um livro que cabe a nós todos estudarmos, percebermos essas coisas. Fala muito do sofrimento humano, de como o homem, né, nessa terra, nesse mundo, por causa do pecado, acaba passando por sofrimentos, acaba passando por problemas e por dificuldades, mas ao mesmo tempo fala de um Deus soberano, um Deus que controla a história, que independente dos nossos sofrimentos, Deus está controlando a nossa história, Deus está cuidando de nós, e Deus acaba intervindo na história muitas vezes para nos livrar, para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos curar, né, para trazer mudança de vida nas nossas vidas. E Deus é um Deus que quer se relacionar com o ser humano, então o livro todo fala de um relacionamento de Deus com o ser humano, um Deus que procura o ser humano para se relacionar com ele e para interferir na história desses seres humanos. Então, essa é a ideia do livro de Jó, um livro muito rico, muito abençoador, e um livro que fala de uma grande paciência. Nós conhecemos Jó por ser um homem paciente, conhecido por sua paciência, por sua justiça, por sua integridade. Então é um livro que convém a gente estudar, ler e aprender um pouco sobre o livro também, e parar muitas vezes de fazer aquilo que os amigos de Jó influenciaram ele a fazer, né? Aquela coisa de reclamar da nossa vida, reclamar do nosso sofrimento, mas em todo o tempo, não, voltar os olhos para Deus e reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu cuidado, ser grato de todo o coração por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então é um livro muito importante, eu convido você a ler o livro, estudar sobre o livro. Nós vamos conversar um pouquinho mais, vamos gravar mais 3 vídeos para falar de 3 curiosidades do livro, então eu espero de alguma forma ter te ajudado e ter te empolgado para ler esse livro. Se nós estamos passando por dificuldades, né? Todos nós passamos por sofrimento, todos nós passamos por problemas e dificuldades e tribulações nessa vida, mas eu quero te dizer que Deus é soberano e que Deus está cuidando de nós. Os olhos de Deus estão voltados para nós todos os dias, Ele está presente nas nossas vidas e as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.